O Cerrado bateu recorde em áreas desmatadas em 2022, segundo o monitoramento do MAP Biomas. O aumento foi de 32,4% em relação ao ano anterior, né, Pedro? Exatamente. O levantamento mostra que foi a maior área desmatada registrada pelo MAP Biomas desde o início do monitoramento pelo projeto em 2019. Vamos entender então como é que funciona esse levantamento. Sobre este assunto, a gente conversa agora com o Emerson Conciani, que é pesquisador do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. Tudo bem, Emerson? Seja muito bem-vindo aqui ao Agromanhã. Bom dia. Bom dia. Olá, bom dia, Pedro. Bom dia, Lilian. Bom dia. Emerson, vamos começar entendendo como é que esses dados são coletados. Claro, o trabalho que o MAP Biomas Alerta faz, na verdade, é de refinar alertas de desmatamento que são produzidos por outros provedores, como, por exemplo, o sistema DETER, do próprio INPE, o sistema do Global Forest Watch, da Universidade de Maryland, e os diferentes sistemas de alertas de desmatamento, né? Então, tem diversas instituições que produzem alertas de desmatamento para o território brasileiro, aqui a gente está falando especificamente do Cerrado, mas que são alertas, né? Esses alertas eles são gerados ali para tentar motivar uma ação de campo enquanto enquanto aquele desmatamento está ocorrendo. Então, o que a gente faz é compilar esses dados e refinar esses dados, né, do ponto de vista da geometria, né, para a gente ter um cômputo mais preciso das áreas e também do tempo, né, para a gente saber exatamente quando é que esse desmatamento está ocorrendo. Sim, qual é o satélite que faz esse tipo de monitoramento, Emerson? E é esse satélite que é utilizado também em levantamentos em outros países, por exemplo? Sim, um dos principais sistemas que a gente usa, né, que é o DETER do INPE, ele trabalha com uma constelação de satélites dos Estados Unidos, que é a constelação Landsat, né? Então, lá desde 1985, os Estados Unidos lançam uma série de satélites e esse é um dos principais que a gente usa, né? Então, é usado para monitoramento no planeta inteiro. Mas outros sistemas que a gente usa também têm complementação de outros satélites, como, por exemplo, a constelação Sentinel, da Agência Espacial Europeia. E o que a gente faz uma vez que a gente consome esses dados que são gerados com esses satélites, que têm uma resolução um pouquinho mais grosseira, né, de 30 metros, de 15 metros, a gente consome dados diários dos satélites Planet, que tem resolução de 5 metros. Né? Então, a gente refina a geometria desses alertas de desmatamento usando um satélite com uma resolução super fina, né, de 5 metros. Agora, nessa questão, né, de fazer todo esse filtro, vocês conseguem diferenciar, por exemplo, o desmatamento ilegal do legal? Sim, a gente consegue. O que a gente faz, na verdade, com base nesses alertas que são identificados, a gente puxa, né, do Sinaflor, que é o sistema federal que é alimentado pelas secretarias do meio ambiente dos estados, as autorizações de supressão de vegetação nativa, né? Então, para cada polígono desse que é identificado de desmatamento, a gente tenta cruzar com a base oficial, a gente cruza, né, com a base oficial e checa se existe uma autorização para supressão daquela vegetação ou não. E no caso do Cerrado, em 2022, 99% de todo o desmatamento que foi identificado, ele tinha um indício de ilegalidade, né? Ou seja, não existia uma autorização relacionada para aquele evento de desmatamento, ou ele estava ocorrendo numa área onde não é sequer passível de autorização, né? Como, por exemplo, as áreas de APP ou dentro de unidades de conservação. Certo. E agora, esses dados que chegam até vocês, de que forma são trabalhados, né? Qual o escopo, como eles chegam até vocês, qual é o tempo que leva, né, até que vocês lancem também no mercado uma conclusão? Na verdade, os provedores, né, os diferentes sistemas de alerta de desmatamento, incluindo o INPE, eles produzem dados mensais, né? E aí a gente recebe esses dados, e aí cada um desses dados eles têm uma metodologia diferente de produção, né? Alguns são produzidos com base em inteligência artificial, alguns têm algum nível de interpretação humana. Então, o que a gente faz é um trabalho de formiguinha, né? É pegar cada um desses dados e com uma equipe que a gente tem, para cada um desses polígonos, a gente pega imagens, né, em altíssima resolução e vai verificar, olha, realmente, né, olhando imagem de dia a dia, ó, isso aqui realmente é um desmatamento, a gente faz um ajuste aqui, então é um trabalho que ele demora um certo tempo, né, porque são muitos polígonos, né, o Cerrado teve
algumas centenas de eventos de desmatamento, algumas centenas de milhares de eventos de desmatamento em 2022. Então, vocês imaginam fazer, né, o refinamento de um por um. Então, esse é o delay da nossa publicação, né? Por isso que a gente está em junho e consolidando o relatório de 2022 agora. Compreendo. Além da questão do desmatamento, tem também dados sobre reflorestamento? Vocês também conseguem ver áreas reflorestadas em que muitos produtores acabam reflorestando áreas, assim? Dentro do escopo desse projeto, que é o MAP Biomas Alerta, não, né? Esse projeto está focado em identificar e refinar os alertas de desmatamento. Mas sim, dentro de outros projetos da iniciativa MAP Biomas, a gente tem o mapeamento de áreas de recobertura florestal, né? De recobertura para outros tipos de vegetação. E o que a gente tenta fazer também é esse balanço, né, entre o que está sendo desmatado e o que está tendo algum tipo de recrescimento pelos produtores dentro das propriedades privadas. Interessante. Agora, em relação ao uso dos dados de vocês, né, do MAP Biomas, com outros órgãos de pesquisa, como o INPE, por exemplo, como que vocês avaliam a questão de margem de erro, por exemplo? A gente tem, vou dar um exemplo no que a gente tem hoje no levantamento de safra, né? A Conab divulga um levantamento, o IBGE também, os dados são cruzados, mas cada um tem ali um período considerado de pesquisa, né? Como que vocês, em outros órgãos de pesquisa, fazem também esse tipo de trabalho em conjunto, mas também o seu próprio levantamento? Como eu disse, o INPE ele é um provedor de dados essencial para o trabalho que a gente realiza, né? Se o INPE não tivesse o sistema que tem e não fornecesse os alertas que fornece, com a precisão que fornece, o nosso trabalho não seria possível com a qualidade que a gente tem hoje. Então, os dados quando a gente fala de exatidão, né, de precisão, a gente sabe que os dados do INPE têm mais de 90% de precisão e de exatidão. Então, o que a gente faz dar um refinamento ainda maior para esse dado, né, do ponto de vista espacial. A gente sabe que, do ponto de vista de falso positivo, basicamente não tem, a gente tem várias devolutivas, né, de que os nossos dados não contêm falsos positivos, o que contém são pequenos ajustes, né, na geometria, às vezes por conta da imagem de satélite ter uma resolução de 5 metros, né, a imagem que a gente usa, a borda desse desmatamento pode estar 5 metros para um lado ou 5 metros para o outro, então a gente trabalha em torno dessa margem de erro. Perfeito. Gemerson, muito obrigado pela sua participação, trazendo para a gente explicação desse monitoramento aí do Mapa Biomas, junto aí com o INPE, né? É importante reforçar a importância de ter órgãos sempre oficiais para esse tipo de informação. Muito obrigado, Gemerson, pela sua participação. Tenha um excelente e produtivo dia. Obrigada, Gemerson. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Excelente dia. Tchau, tchau. Igualmente.